você está correndo perigo se não usar a armadura de Deus. Olha aqui, ó, nós vamos ver sobre a armadura de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a armadura de Deus lá na carta de Efésios. Então nós vamos começar a nossa oração para viver as promessas de Deus. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós temos um vídeo aqui no YouTube e no TikTok para você ter um momento de oração dentro da palavra de Deus para meditarmos e orarmos para termos uma semana abençoada. Para quem não me conhece, meu nome é Ralph John, sou evangelista e professor de estudo bíblico. Temos várias pessoas sendo impactadas pelos ensinamentos aqui na internet sobre a palavra de Deus e aprendendo a viver as promessas de Deus. Já temos grandes testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, ajude esse canal a alcançar mais vidas, para alcançarmos mais pessoas, para juntos aprendermos a palavra de Deus e a viver as promessas de Deus. Então, curte o canal, compartilha, comenta e deixa também o seu pedido de oração aqui nos comentários. Interaja para termos um momento aqui abençoador. Então, vamos para a palavra de Deus, que hoje está em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. É muito importante esse momento aqui onde o apóstolo Paulo ele descreve dentro da prisão. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós temos que se fortalecer na força de Deus. Porque, veja só, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O maligno, no caso o diabo, ele já domina esse mundo. Você vê tantas maldades, tantas situações, doenças, tantas coisas que foram consequências do pecado. E quem incentivou o pecado a vir no mundo foi o diabo. Ele tentou o homem e a mulher e conseguiu trazer a maldade, porque nós quebramos uma aliança com Deus. Por isso, a palavra de Deus sempre nos alerta. Nós precisamos buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Deus tem poder para nos proteger. Não é a nossa força própria. Se nós tentarmos lutar com a nossa força própria, humana, assim dizendo aqui na Terra, aquilo que nós aprendemos, que nós conquistamos, que nós se esforçamos, a nossa própria força. Nós acordamos para ir trabalhar, nós temos uma força, mas essa força não tem como nós derrotarmos o diabo. O inimigo ele é muito forte. Os demônios, hoje a nossa luta é contra espíritos malignos e não contra mais pessoas. Ou seja, existe uma força muito grande. Por isso nós temos que ter a força de Deus, a força do Senhor. Nesse momento nós precisamos da força de Deus e não nossa própria força. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, existe uma armadura espiritual hoje, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo? Como eu te falei, as astutas e ciladas do diabo. O diabo está aí ao derredor. Ele está buscando realmente derrubar as pessoas, alcançar as pessoas para trazer ali a derrota na vida das pessoas. Por isso nós temos que estar atentos e revestivos da armadura de Deus. E nós vamos aprender hoje sobre essa armadura. No versículo 2, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais, ou seja, os dominadores do mundo espiritual, das hostes espirituais da maldade, tá vendo? Da maldade, trevas, ó, príncipe das trevas, ou seja, hierarquia nas trevas. Existe ali uma hierarquia, existe uma organização para realmente trazer a maldade aqui no mundo. Por isso, como eu te falei, a nossa luta não é mais contra a carne e sangue. Por isso, nós temos que estar atento à palavra de Deus. Tem aqui, eu vou colocar um card aqui, um vídeo, para depois você assistir, sobre ali, explicando sobre a Bíblia, a organização da Bíblia, os tempos passados que já se passou do Antigo Testamento e da Nova Aliança. Antigamente a luta era assim contra pessoas, era guerras, né? Você vê ali muitas guerras no meio do povo e Deus dava a vitória, mas era naquele tempo, a luta do homem contra o homem mesmo, em meio às guerras. E muita coisa que se passou no Antigo Testamento já não vale mais nos dias de hoje. Ou seja, a nossa luta não é mais contra a carne e contra a sangue.
Quando fala aqui contra a carne e contra sangue, é contra pessoas. Toda vez que você vê isso, contra carne e sangue, a nossa luta não é mais contra a pessoa. Nós não temos que lutar contra tal pessoa. A nossa luta é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que estar atento no mundo espiritual. Por isso, assiste esse vídeo depois, que eu vou colocar aqui no card, e é muito importante para você saber o seu tempo, o tempo que nós estamos vivendo hoje dentro da palavra. Ou seja, muita coisa que se passou ficou para trás. Deus age de outra forma hoje em dia no Novo Testamento. Ou seja, se passou a antiga aliança. Se é antiga, ficou para trás. E nós estamos vendo agora a nova aliança. O que é novo? Novo é o que nós estamos vivendo. Por isso que existe antiga aliança e nova aliança. E claro, muita coisa lá na antiga aliança nós ainda trazemos para os dias de hoje. Muita coisa abençoadora que nós trazemos, sim. E muita coisa nós temos que olhar aquela palavra e nós temos que transmitir para os dias de hoje. Ou seja, o que Cristo faria hoje nessa passagem, né? Olha só. E aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Existe uma armadura. E essa armadura aqui não é a armadura do Antigo Testamento, né? Mas aqui é uma armadura espiritual. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Ou seja, se nós colocarmos em prática isso daqui, olha só o que fala no versículo 14 agora. Estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, isso aqui foi um relato do apóstolo Paulo dentro da prisão. E ele viu um soldado na frente dele, todo equipado. Ele estava ali com cingido os lombos, né, com ali a cinta, ele estava com ali os calçados, né, as botas, ele estava com a couraça da justiça, o soldado estava com o escudo aqui para se proteger, estava com um capacete na cabeça e com a espada também. Ou seja, Paulo transcreveu esse momento e ele colocou para o mundo espiritual. Ou seja, ele tirou do físico para o espiritual. E o espiritual que nós temos que estar atento, que nós vamos aprender hoje. Porque agora nós vamos aprender sobre a armadura. O que Paulo viu? Paulo viu isso, ó. Paulo viu essa imagem e começou a relatar através do Espírito Santo como nós temos que se portar. Ver a atitude do soldado, como era antigamente. Aqui, quando você vê na parte física mesmo, você vê o quê? Equipamentos físicos, né? A luta do soldado com homens. Mas Paulo, ele transcreve para o dia de hoje, que a nossa luta não é mais física, mais espiritual. Ou seja, tudo isso daqui da forma espiritual. Então vamos ver, olha que interessante. Quando ele fala, ó, cingidos os vossos lombos, aqui é uma cinta, eu coloquei duas armaduras, porque aqui fala da cinta, ó. Olha, essa cinta aqui é essa parte aqui, ó, cingindo os vossos lombos. Então aqui quando fala estar firmes, tendo cingindo os vossos lombos, aqui é o cinto da verdade, ou o cinturão, que fica nessa região aqui. Eu coloquei duas armaduras, né, porque aqui fala desse cinturão. Então esse momento aqui, cingindo os vossos lombos, é a cinta, aqui ó, que segura essa parte do abdômen, que protege essa parte, e que sustenta a couraça, ali a couraça, todo esse equipamento aqui, ele está seguro nessa cinta. Aqui não mostra muito bem essa cinta, né? Aqui mostra mais o escudo, por isso eu coloquei essas duas imagens, porque aqui dá para ver melhor o cinto e aqui dá para ver melhor o escudo. E aqui você vê que ele usava também para suporte da espada, tá vendo? Era o suporte da espada, então essa parte aqui é muito importante, porque era onde sustentava a couraça, né? Ficava firme aqui. E Paulo transcreve, nós temos que estar firmes na verdade. Aqui, ó, os vossos lombos com a verdade. Ou seja, nós temos que nos revestirmos com a verdade. Nós temos que estar com a verdade aqui, ó, a espada, segurando a espada que é a palavra de Deus. Nós temos que estar com a verdade dentro de nós e revestido com essa força e com essa verdade. Porque em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que proteger essa verdade dentro de nós, que é segurar a espada que é a palavra de Deus, sustentar os demais equipamentos, colocar a cinta
da verdade, né, nessa armadura que nós temos que ter espiritual, a armadura espiritual, que é a verdade da palavra. Seguindo, o próximo nós vamos ver a couraça da justiça, ou seja, é essa parte aqui, ó, é essa parte aqui, a couraça da justiça. E ela protegia todo o peito, no caso o coração, protegia o coração. E aqui quando ele está com o escudo, protegia mais ainda essa parte, tá vendo? Porque vai, além de ter a couraça, ele tem o escudo, protegendo toda essa área aqui, onde está o nosso coração. Ou seja, quando Paulo fala aqui na palavra, e vestida a couraça da justiça, para nós protegermos o nosso coração. O nosso coração é uma região muito importante. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, toda essa área aqui, nós temos que proteger no mundo espiritual. Nós temos que revestir, colocar aqui uma couraça para proteger o nosso coração. Hoje nós vemos a depressão atingindo muitas pessoas, a ansiedade, problemas emocionais, problemas sentimentais. Por quê? Foram atingidas, aqui não estava protegido. E nós temos que colocar essa couraça da justiça aqui para nós estarmos protegidos no mundo espiritual. Ou seja, somente quando nós revestimos com o poder da palavra, nós vamos proteger toda essa área aqui. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, aqui nos fala que ele tem aqui umas botas, né, resistentes. E essas botas aqui, nessa armadura, existiam pregos para que quando o soldado fosse andar, ele não escorregava e ele conseguia estar firme. E quando Paulo descreve calçados os pés na preparação do evangelho da paz, nós temos que andar e realmente proclamar o evangelho, a boa notícia. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33, diz assim: pois Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Ou seja, nós temos que andar firmes e não escorregar, e sempre anunciar o evangelho da paz. Nós temos que estar protegidos os nossos pés para que possamos estar firmes, para sempre anunciar o evangelho da paz. Porque Deus não é um Deus de confusão. Quando nós vemos muitas confusões por aí, né, muita coisa assim que não edifica nada, você tem que correr disso. Ou seja, o soldado ia para a batalha, ele ia realmente naquele tempo, ele ia para o combate, e assim derrotar os inimigos. Hoje nós temos que colocar a armadura espiritual e calçar os calçados da paz, estarmos firmes, não escorregar e trazer a paz. E nunca conflitos, situações, olha, isso daqui não tem mais jeito, olha, isso daqui não dá. Sabe aquelas situações onde traz só confusão e realmente não traz clareza? Olha o exemplo de Jesus. Jesus, certa feita, ele entrou ali na casa de Zaqueu, um homem com muitos problemas assim, na sociedade, porque ele tinha muita polêmica em torno dele, por ser um cobrador de impostos, né? Dificilmente alguém falaria que o caso dele era fácil de se resolver. Jesus ele entrou de uma forma ali com muita sabedoria, trouxe muita conversa e esclarecimento para aquela família, e no final saiu e disse que hoje houve salvação naquela casa. Ou seja, não só Zaqueu, mas toda a casa. Porque para Deus nada é impossível. Deus é um Deus de paz, de clareza, de resolver situações e não de confusão. Olha, isso aqui não vai ter jeito. Olha, isso aqui é impossível. Sabe aquelas coisas que a pessoa só traz mesmo a confusão e não traz a solução? Então nós temos que fugir disso. Nós temos que ter as sandálias que traz a paz, resolver conflitos, trazer o evangelho da paz. E agora nós vamos ver o escudo da fé, porque aí ele fala, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Eu gosto dessa parte da armadura, porque é o escudo da fé para proteger contra toda a tentação do inimigo. Ou seja, flechas que o inimigo envia em nossa direção. E o escudo serve para nos proteger dessas flechas. Ou seja, quando fala ali, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados, ou seja, o inimigo manda flecha com fogo, para arder mesmo, para atingir a gente e nos inflamar. Sabe, palavras negativas, falando tudo ao contrário que a Bíblia nos descreve, né? Que é um Deus do impossível, Deus que realmente veio para desfazer as obras do diabo. A palavra é clara e o inimigo, ele quer inflamar, ele quer colocar dados inflamados. Sabe, quantas coisas você já teve vitória em Deus,
Vamos colocar o exemplo ali de Zaqueu. Zaqueu testemunhou, ele testemunhou com o próprio Jesus, o próprio Salvador testemunhou por ele que houve salvação naquela casa. Ponto, resolvido. E sabe, só que o inimigo ele nunca vai se contentar com a derrota. Ele sempre vai querer trazer à tona aquele caso que você teve vitória já está concluído, e ele vai colocar flechas, dados inflamados para resgatar aquela situação. Porque logo quando ele saiu da casa, ali aqueles religiosos já começou a apontar, questionar aquela situação. Mas peraí, como é que você entra na casa dos pecadores, né? Esse cobrador de impostos, falando que aquela ação foi inválida que Jesus fez, porque Jesus entrou na casa de um pecador, uma pessoa que não tinha dignidade por causa das suas falhas, né, as suas acusações. Ou seja, o inimigo mal viu a vitória, já começou a colocar setas malignas para desfazer aquilo que Jesus fez. E ao contrário, é Jesus que desfaz as obras do diabo, e não o diabo que desfaz as obras de Deus. Não tem poder para isso. Então, a vitória que você já teve na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, não ligue para os dados inflamados. O inimigo está furioso. Ele sempre vai levantar para tentar colocar uma dúvida ali, porque ele não aceita a derrota, né? Isso é bom porque só vai comprovando, né, o quanto você derrotou o diabo nessa situação. Toda vez que o inimigo joga setas inflamadas na sua vida, é porque ele está confirmando que ele teve derrota. E ele está tentando reabrir essa situação para mostrar, não, você não teve vitória nisso, para te colocar dúvida. Não tem como, já foi confirmado, decretado pelo nosso Deus, testemunhado. Então, é olhar para frente. As vitórias que já se passaram, já foi vitória. Agora você tem que contemplar o futuro, as novas vitórias. Agora o inimigo sempre vai olhar para o passado, colocar dados inflamados. É aonde você usa o escudo da fé. Nós temos que ter a fé na palavra de Deus. A fé que se Jesus falou, já está concretizado na sua vida. E Deus não volta atrás nos seus feitos. Não volta atrás, nem adianta. Já está concluído. Pode ficar em paz e só curtir a vitória que Deus já colocou na sua vida. E olha só, para terminarmos, tomai também o capacete da salvação. Aqui também é muito importante. O soldado ele coloca o capacete aqui e protege toda essa área da mente. Ou seja, quando ele ia para a guerra, essa parte da cabeça estava protegida contra qualquer flecha, ataques, né? Ele estava protegido a cabeça dele. Hoje, nós temos que também estar protegido, porque também tomai o capacete da salvação. Ou seja, nós já temos a salvação, já através de Jesus Cristo. E você tem que estar com a sua mente protegida. Ou seja, a sua mente tem que estar protegida com o capacete da salvação, para não entrar nenhum dado inflamado, para não entrar nenhuma conversa fiada do inimigo. O inimigo já está derrotado. O inimigo ele já está com todos os seus problemas, né? E ele quer alcançar mais pessoas. E não pode, não vai. Se nós colocarmos a nossa armadura, o inimigo não vai conseguir nos atingir. E é simples, é muito fácil. É só nós ignorarmos muitas coisas, é só você não aceitar palavras negativas. E olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha só as bênçãos que Deus está fazendo na sua vida. Por que você vai se importar com dados inflamados? Então você tem que estar esperto. Toda seta maligna para a sua mente, você tem que bloquear aquilo na hora, não deixar entrar no seu coração. Tá? Porque se entrar na sua mente e descer para o coração, aí o inimigo começa a ganhar território. E não, você tem que proteger a sua mente com o capacete espiritual. E por último também, que eu gosto bastante, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o soldado tem aqui a sua espada. Aqui, ó, a sua espada está na mão dele. Ou às vezes vai estar aqui, ó, guardada na cinta da verdade, que é a palavra de Deus. Aqui, essa espada não é mais para nós usarmos na força, a espada da força, né, que nós usamos para combater ali os inimigos. Não, essa espada aqui, quando se fala isso, é a palavra de Deus. Aqui deixa bem claro que é a palavra de Deus. Ou seja, toda seta maligna, toda palavra contrária, toda situação errada que vem e você observa, você tem que ir sim com a espada, mas a palavra de Deus. Você, muitas das vezes, tem que ignorar muitas coisas, sim, coisas que o inimigo bate cabeça por ele mesmo. Então, você tem que deixar ali os demônios, os espíritos malignos, nas suas confusões mesmo, você não precisa se preocupar. Agora, tem muito momento que quando o inimigo ele lança as suas mentiras, lança situações contrárias ao que a palavra de Deus ensina, você tem que usar sim a espada. Então,
Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que usar. Muitas das vezes você tem que abrir sua boca e falar a verdade. Não tem medo. Você pega a espada e é assim que está escrito. É assim que Deus quer. Porque muitas das vezes, se você deixar sem combater, e olha que interessante, não é combater em palavras. Não, o inimigo ele já está derrotado. Você não precisa, discutir com palavras do homem, palavras humanas, né? Assim dizendo, bater boca. Não, você tem que fugir disso. Agora, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você tem que falar. Quando você vê alguma coisa errada, você fala, assim está escrito. Assim está escrito, como Jesus fez com o diabo. Toda vez que o diabo vinha tentar com a palavra, Jesus ele pegava a espada do Espírito, que é a palavra. Assim está escrito, diabo, não tentarás o nosso Deus. Ou seja, você tem que combater sim com a palavra da verdade, com a palavra de Deus. Porque senão, pessoas ao seu redor podem estar caindo em mentiras, caminhos errados, ensinamentos errados, e você tem que se levantar com a espada que é a palavra de Deus. Não é afrontando não, mas você tem que, por exemplo, na internet aqui agora, nós estamos pregando a verdade, nós estamos falando da verdade da palavra de Deus, falando da verdade, e você está tendo esse contato. Eu poderia muito bem não estar pregando aqui agora, mas eu não estaria alcançando pessoas com a verdade. Nós temos que usar a palavra de Deus, que é a espada, para te ensinar, para te guiar, para as pessoas que nós amamos em nossa volta e pessoas que também nós não conhecemos, mas nós também temos que amar, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Você está tendo contato com a verdade. Então é isso, você tem que proteger as pessoas em sua volta. Se você vê que essas pessoas estão sendo guiadas de uma forma totalmente errada, você tem que se levantar assim, seja aqui na internet, seja na sua família, na sua casa, na sua rua. Você tem que falar da palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu como verdade, que Deus já te revelou, você precisa também ajudar as outras pessoas, né? Aqui não tem nada a ver com debater, sabe? Isso aí pode ficar tranquilo, que o inimigo ele já está derrotado, como eu disse, né? Você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é sim falar a verdade, pregue a verdade, ensine a verdade. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Não existe nós entregarmos o nosso coração para homens, ou para outro Deus, ou para o sistema desse mundo. Mas nós temos que entregar o nosso coração para Deus somente. Toda essa armadura aqui, ó, toda essa proteção espiritualmente em nós, sabe? O capacete, a couraça do nosso coração, sabe? O cinto da verdade, a espada que é a palavra, os calçados dos pés para anunciar o evangelho da paz, o escudo da fé, onde o inimigo ele vem com os dados inflamados, nós vamos falar, não, diabo, aqui o escudo aqui, ó, vai bater tudo no escudo e vai voltar para trás, porque não nos atinge. Porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o nosso Deus nos protegendo. Agora é momento para fecharmos com chave de ouro a nossa oração. Nós vamos orar agora para tudo isso se consolidar através do mundo espiritual. Eu creio que você teve agora um ensinamento muito importante através dessa palavra. E agora é importante nós orarmos, né? Para realmente buscar ali a presença de Deus em nossas vidas, para nos ensinar a cada dia nos revestir com a sua armadura espiritual. Ou seja, nunca mais saia da sua casa sem antes se revestir de toda a armadura. Tá bom? Então eu vou ensinar agora através da oração a você se revestir desta armadura espiritual. Não é mais física. A nossa luta não é mais contra homens e mulheres, mas a nossa luta é contra espíritos malignos, dominadores das trevas do mundo espiritual. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por essa palavra abençoada, Pai, uma palavra simples, mas que nos ajuda, Pai, a compreender realmente a verdade da palavra, que nós temos que estar atentos. Senhor, coloca, Pai, o cinto da verdade nas nossas vidas, que possamos sim, Pai, a cada vez mais conhecer a verdade, sustentar a verdade através da Tua espada, que é a palavra de Deus, que possamos sustentar sim, Pai, a Tua espada, a Tua palavra dentro de nós, a Tua verdade. Coloca sobre nós, Pai, a verdade da Tua palavra, a verdade do Teu querer. Revela-nos, ó Pai, a Tua verdade em nossas vidas. Quebra, Pai, toda obra de mentira, toda obra de acusação. Nenhuma palavra forjada prosperará contra nossas vidas, porque o Senhor é maior e o Senhor nos protege, o Senhor nos blinda. Senhor, coloca também, Pai, a couraça da justiça em nosso corpo. Proteja, Pai, o nosso coração contra todo dado inflamado. Que o Senhor possa, Pai, guardar o nosso coração, nos ajuda a guardar, Pai, o nosso coração
de toda investida do inimigo. Abençoa, Pai, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Abençoa, Pai, os relacionamentos, Pai, as brigas, as contendas, relacionamentos que estão à beira, Pai, do final, que o Senhor possa restaurar o casamento, restaura a vida sentimental dessa pessoa, Pai, que está assistindo. Blinda o coração dela com força, Pai. Revista o coração dela com uma couraça da justiça. Não deixe, Pai, o inimigo ter acesso a esse coração. Restaura, Pai, esse coração com toda a força do Teu Espírito, Pai. Com a Tua força, Pai, dentro de nós. Restaura, Pai, a vida sentimental em nome de Jesus. Senhor, coloca sobre nós os calçados, ó Pai, com o Evangelho da paz. Que possamos sim, Pai, transmitir a Tua palavra através da Tua paz, através, meu Deus, das Tuas mãos que sempre levanta as pessoas. Que possamos sim mostrar o Teu amor para as pessoas. Mostrar acima de tudo também as correções, as exortações que a palavra nos ensina através do amor. Que possamos sim, Pai, se consertar, mostrar, ser luz, Pai, para as pessoas. Que as pessoas através da palavra possam refletir e através da paz, elas mesmas se converter, elas mesmas se transformar através do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, coloca em nós o escudo da fé, que a nossa fé, Pai, nunca seja abalada, que a nossa fé seja sempre firme, Pai, forte no Senhor, firme na Tua palavra. Todas as vitórias, ó Pai, que nós tivemos através da Tua mão, da Tua força, Pai, que o inimigo não venha, Pai, desacreditar a nossa fé, porque todas as vitórias já foram testemunhadas, já foram confirmadas. O inimigo não tem mais poder ressuscitar problemas. Não, Pai, aquilo o Senhor já resolveu, já colocou um ponto final e pronto. O inimigo não pode abalar a nossa fé, jamais. Coloca sobre nós, Pai, o escudo da fé contra todo dado inflamado em nome de Jesus. Pai, coloca sobre nós o capacete da salvação. Revista-nos, ó Pai, a nossa mente de toda a arma forjada do inimigo. Tira, Pai, toda palavra contrária. Pai, toda palavra, meu Deus, que vem trazer ali a falta de esperança, a dúvida. Meu Deus, que ela esteja sempre, Pai, blindada. Que a mente dela seja somente do Senhor. Que possamos ter a mente de Cristo, Pai, e ter a força para rejeitar todo o mal em nossa mente, em nome de Jesus. Pai, coloca sobre nós a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que possamos sim, Pai, ser um soldado de Ti. Que possamos usar a espada, não aquela espada para atacar pessoas, não, mas é a espada da Tua palavra para mostrar o amor, para mostrar a verdade para as pessoas, para possamos mostrar as boas obras para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, nos proteja, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que essa oração você possa colocar em prática nessa semana. Aprenda a se revestir de toda a armadura espiritual. Ser um soldado revestido com toda essa armadura que o apóstolo Paulo nos deixou. Amém? Fique com Deus e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus, e se assim o nosso Deus permitir. Fique com Deus e boa semana!